sociedade, é o ser humano que existe dentro da nossa mente, que vai sendo trabalhado, condicionado para que isso aconteça. E isso é tão interessante porque quando a gente olha para esses dois lados que a vida tem, altos e baixos, fases boas e ruins, isso é tão interessante que a natureza mostra isso de uma forma clara e objetiva. A gente leu o último versículo do texto que fala dessa contraposição, dessas coisas opostas que não conseguem viver sem uma delas. Dia e noite, frio e calor, são coisas completamente distintas, diferentes, mas que elas são coisas que precisam estar juntas, lado a lado, elas precisam andar lado a lado. Quando a gente olha para a própria fisiologia do nosso corpo, a gente tem esses dois lados, como se fossem dois lados da moeda: vida, morte, choro, alegria. São coisas ligadas. A vida, ela existe, mas ela tem um fim. Alguns teólogos falam que a porta de entrada para o mundo é o ventre da mãe, porque nela é a vida, e a porta de saída é a morte. São coisas paralelas, que estão ligadas 100%. Sem uma, a outra não existe. Isso é verdade. Parece que a vida da gente ela é uma vida parada por esses dois lados. É essa balança, esse pêndulo que vai oscilando de forma bem simples, linear, quase imperceptivelmente a gente vai tentando entrar, se encaixar na vida. Faz parte da vida, gente. Essa é a verdade. Isso é a vida que a gente vive, é a vida que nós vamos vivendo. E essa é a grande questão. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, e por que isso é importante falar? Porque quando a gente olha para esse texto aqui, é um texto que provavelmente vocês já ouviram muitas pessoas ministrarem sobre a história da arca, sobre a história de Noé especificamente. Já ouvi muitas pessoas pregarem sobre esse texto. A intenção não é trazer nada novo, é trazer um pensamento, uma ideia, para que Deus possa ministrar o seu coração essa noite. Quando a gente olha para essa história da arca aqui, ela é uma história que também vai sendo dividida em algumas fases, em algumas etapas. E Deus é muito inteligente, porque quando Ele constrói isso, Ele constrói com um pensamento. Deus permite que essa história se divida em fases, porque é Deus pensando, é Deus construindo, é Deus projetando. Por incrível que pareça, também o maior caos que poderia existir, a mente de Deus estava trabalhando. Então, essa história da arca que você já leu, já ouviu, e já ouviu ministrações diversas, ela se divide aqui teologicamente no mínimo em 3 etapas, em 3 fases. A primeira fase é o que a gente precisa entender, porque quando a gente lê, poucas pessoas explicam. Porque Deus resolveu destruir a humanidade, porque Deus resolveu acabar com tudo, Deus resolveu destruir o ser humano naquela época. A segunda é a fase em que Noé é levado a construir alguma coisa, a construir um projeto, a construir uma arca. E a terceira fase é a fase do dilúvio. E para essa noite, para a gente aqui, ela é importante porque ela vem com uma palavra profética. Estava sentado ali o pastor Roberto e falou assim: já que sua igreja é uma igreja privada, é uma igreja que acredita nos dons espirituais, acreditamos no batismo do Espírito Santo, deixa Deus usar você. Então, para nós, é uma palavra profética, essa terceira fase dessa história, porque ela fala de recomeço. E essa noite aqui é a noite de algumas pessoas recomeçarem a vida. Aleluia. Essa é a verdade. Essa noite aqui, algumas pessoas vão entrar numa simbiose de recomeço de cabeça, recomeço de vida, recomeço de história. Por incrível que pareça, tem pessoas que entraram aqui essa noite precisando que Deus renovasse as vidas. Deus vai renovar a tua vida. Então a gente primeiro precisa entender o que Deus resolve destruir o ser humano. Para isso a gente precisa falar rapidinho, não dá tempo, mas para falar sobre o propósito e o princípio. A mente de Deus é uma mente extraordinária. Quando Deus ele cria, ele gera, ele condiciona o homem. Lá em Gênesis, abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, verso número 26. Você conhece, já leu esse texto, mas Deus tem um propósito na construção e na criação do ser humano. Olha o que está escrito em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque para que domine sobre os peixes, sobre as aves e sobre tudo que rasteja sobre a terra. Então Deus tem um propósito. Deus ele vai criar o homem, formar o homem do pó da terra com um propósito. Lá no versículo 28, é o que importa para que a gente coloque nesse texto aqui. Deus diz o seguinte: que Deus nos abençoou e disse: sejam frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra, subjugai
Gaia, e tendo dominado sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Então, a mente de Deus é extraordinária. Quando Deus, Ele cria, Ele forma o homem, Ele gera o homem com um propósito. Isso hoje é muito falado dentro da juventude, mas Deus gera o homem com um propósito. É interessante que no verso 28, a palavra abençoar aqui, no hebraico é uma palavra diferente do que a gente está acostumado. Sempre que a gente ouve falar sobre essa expressão abençoar, a gente tem a ideia do que Deus fala para Abraão, abençoando as famílias da terra. Só que aqui, essa palavra abençoar, ela vem de 3 letras hebraicas que significa palma de mão. É como se Deus estivesse na cabeça de Adão, lá no princípio, colocado a mão sobre a cabeça dele, e a mão colocada sobre a cabeça de Adão gerava nele uma autoridade. Então, a palavra abençoar no hebraico aqui, de 3 letras, significa a posição de Deus em abençoar Adão. Ou seja, estou lhe abençoando para você fazer algumas coisas. Eu quero que você domine, eu quero que você sujeite, eu quero que você multiplique. Então, essa bênção de Deus para Adão lá no início é uma bênção que revela uma capacidade. É Deus no princípio dando ao homem uma capacidade. Adão não entrou numa escola, Adão não aprendeu numa universidade, nada. Deus colocou sobre a cabeça dele potencialidade. Ou seja, eu estou condicionando o potencial para que você domine a terra, sujeite a terra, frutifique a terra, faça as coisas acontecerem, sem que ele tivesse aprendido. Então, isso aqui no princípio fala sobre o propósito. Essa ideia de abençoar o homem aqui revela o propósito de Deus para a vida dele, para a vida do ser humano. Deus tinha o propósito para que o homem dominasse, sujeitasse, multiplicasse e fizesse a terra produzir os seus frutos. Essa é a verdade, então essa é a ideia. O propósito aqui está ligado à potencialidade. Vou dar um exemplo simples. Você pega um automóvel, por exemplo, o pastor Thales foi dirigindo ali no automóvel dele, e o carro dele, olha, deve chegar o quê? 220 aquele carro lá? Chega? Acho que não chega porque as estradas não permitem, né? Mas se ele sair da computadora chegando 220, é porque ele bate 220. Só que no meio do caminho, os radares, os pardais, aí eu não sei o que vocês chamam aqui, impedem ele atingir. A lei não permite, né? A lei permite, chega a 220. Só que tem um potencial, o potencial máximo do carro é 220. Então ele chega, mas algumas coisas que acontecem no meio do caminho impedem que o carro chegue lá. Mas o potencial é esse. Então, muitas das vezes, algumas coisas que acontecem na vida arrancam o potencial que Deus estabeleceu para nós, mas que chega em 220, a gente chega. Então, Deus criou o homem com esse potencial máximo, para que o homem consiga exercer o seu potencial máximo. Mas algumas coisas que acontecem arrancam do homem o potencial. Mas isso aqui é importante para que você entenda o motivo, o princípio, a capacidade que Deus coloca sobre o ser humano. Lembrando que Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí, quando a gente olha para esse texto aqui, no versículo 28, uma palavra interessante que Deus falou assim: frutifica, eu obrigo você, obriga a terra a produzir os seus frutos. Olha a expressão que Deus utiliza para Adão: obriga a terra a produzir os seus frutos. Repara que Gênesis 2, verso 5, no verso número 15, você vai ver que Adão ele é responsável por cuidar do jardim, equilibrar as coisas do jardim, lavrar a terra, cuidar da terra. E repara que quando acontece a queda do homem lá no capítulo 3, o que o diabo utiliza para destruir o ser humano exatamente é o fruto da terra. Deus coloca um propósito, coloca uma potencialidade sobre o homem, faz com que o homem obrigue a terra a produzir os frutos. O diabo usa o fruto da terra para fazer com que o homem seja dependente do fruto. O homem peca, cai e perde o contato, o pacto com Deus. Isso é muito interessante, que tem uma aplicação para hoje. Deus fez com que a gente fôssemos pessoas capazes e potencializadas a atingir o nosso máximo, para que não dependêssemos da terra, mas a terra dependesse de nós. Só que hoje parece que a gente vive a vida dependendo da terra. A gente passou a ser dependente do fruto da terra, dependente do que a terra produz. Isso aconteceu aqui no início. O homem pega, o homem cai. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 5. Só para você entender o contexto, a gente entra aqui, lá no versículo de número 3. Olha o que diz aí: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua própria imagem e a sua própria semelhança. A gente pegar no capítulo 4, lá no versículo de número 9, está escrito assim: e o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei, porventura eu sou responsável por ele? Verso 10. E ele disse: o que você fez? Olha essa frase:
a voz do sangue do teu irmão subiu da terra para mim. Aqui começa todo o motivo e toda a intenção porque Deus resolve destruir a terra. Após a queda do homem, a expulsão do jardim, você já conhece a história. Caim olhou para Deus e falou assim: eu não sou responsável por ela. Aí Deus falou para ele assim: a voz do sangue. Repita comigo: sangue. Mais uma vez: sangue. Essa palavra hebraica, para nós ela está no singular, mas no hebraico ela está no plural. Quando Caim vai tentar se defender para Deus, eu não sou responsável pelo teu irmão. Aí Deus rebate ele no verso 10 dizendo: você é, porque a voz dos sangues, no hebraico está no plural, depois eu mando para vocês aí. A ideia de sangues ali fala sobre o processo geracional. Qual é a preocupação de Deus? É que Caim não está matando Abel, Caim está matando a geração que poderia ser gerada por Abel. Eu repeti isso aqui para que você entenda. Caim não matou Abel, Caim mata Abel e quem viria depois dele. Quando Caim tenta se defender, o argumento dele é esse: eu não sou responsável por ele. Deus falou que você era responsável. Você não matou ele, você matou os filhos, os netos, os bisnetos. Você destruiu uma geração inteira. Teu coração foi tomado pela maldade e você acabou com a geração. Porque tem um princípio teológico nisso aqui, gente. Uma geração depende da outra para existir, pastor. Vou repetir isso aqui. Uma geração, ela depende da outra para que ela exista. A gente está aqui hoje cultuando e muitas pessoas talvez foram pilar, talvez não nesse tempo, talvez na vida investindo orações, recursos, tempo. Muitas pessoas que não estão mais aqui hoje foram responsáveis para que você estivesse aqui adorando e glorificando a Jesus. A grande verdade é que a geração depende da outra para que ela exista, para que ela sobreviva. Quando Deus olha para Caim, e aí a marca que Deus coloca em Caim, ele não dá tempo para a gente falar, é uma marca que vai desestruturar a mente e a cabeça dele. Ele vive errante, marcado pela vida. Porque na cabeça dele, ele destruiu uma geração inteira. Por isso que Deus abomina o aborto. Porque quando você mata uma criança no ventre de uma mãe, você está destruindo toda a geração que poderia sair da mãe. Essa é a grande verdade, é isso que a gente precisa colocar na cabeça. Está aqui, a gente lê Gênesis lá, e a gente olha para a história, porque Deus destrói de novo. Se você pegar a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, verso 11 ao 13, especificamente, do versículo 5, na verdade, até o 13, você vai entender o porquê Deus resolve destruir o ser humano. Lá em Gênesis capítulo 5, verso 3, que a gente leu, olha o que está escrito lá. Gênesis 5, 3. Adão gerou um filho chamado Sete, sua própria imagem. Isso aqui é um problema. E depois que Caim mata Abel, Adão não consegue mais gerar ninguém a imagem de Deus. Tudo que sai dele. Pertence a ele. O filho que Adão gera não é mais a semelhança de Deus, a imagem de Deus parece com ele, é a semelhança caída dele. E aí está o problema, é que depois da queda o homem se desvia de Deus, se afasta de Deus. A marca que Caim coloca na terra é uma marca ruim, de maldade. O homem passa a ser mal como ele. Então todas as vezes que Deus lembra de Caim, Deus olha para o homem e acha o homem mal. É isso. Por isso que em Gênesis 6, 5 ou 13 está escrito assim: e o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desejo do coração delas estava continuamente mal. Olha que coisa interessante, a palavra contínuo vem do termo hebraico tamar, que significa voltar. Deus está lembrando o que Caim fez. Deus está olhando para o povo, está olhando para o tempo de Noé e está dizendo: eles estão maus assim como Caim se tornou mal. E na cabeça de Deus, qual é a mente de Deus? Eu preciso preservar a geração futura. Eu preciso guardar a geração que vai chegar. Eu preciso guardar, porque uma geração depende da outra para existir. Repita comigo: uma geração depende da outra para existir. Isso está na cabeça de Deus. Então quando Deus olha para cá, Deus não está sendo mal, como algumas pessoas falam. Deus precisa preservar a geração que vai vir. Por incrível que pareça, por mais que isso teologicamente seja cínico, a mente de Deus aqui está amando o povo. Deus está amando eles. Está amando você aqui. O processo é
de Deus trabalha no meio do tempo, na vida. Aleluia. Então o Senhor ficou triste por ter feito um homem. Essa expressão aqui não está ligada a Adão, está ligada a Caim. E tudo que existe na terra, e isso pesou no coração de Deus. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas tudo que existe, os seres que rastejam na terra, as aves dos céus, porque eu estou triste de ter feito o homem. Olha como é que Deus está tratando o ser humano. Deus diz que está triste. A terra estava corrompida, a vista de Deus é cheia de violência. Essa expressão corrompida aqui fala sobre o pecado. É Deus olhando para a humanidade e não enxergando a semelhança dele no homem. Se Deus cria um homem mais de semelhança, Deus precisa enxergar na gente isso. A palavra corromper aqui significa não enxerga a semelhança do homem mais. Eu não consigo mais me ver no espelho deles. E Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, porque todos os seres vivos estavam corrompidos do caminho. Corromper aqui é desviar do propósito, afastar do propósito de Deus. Então, quando a gente olha para essa primeira ideia aqui, porque Deus resolve destruir o ser humano, primeiro os homens se tornaram maus. Havia uma corrupção no coração do homem, muita violência, o homem está afastado de Deus, perdido do propósito, desviado de Deus. Deus criou o homem com uma potencialidade para seguir a Ele, para ser igual a Ele, o homem se afasta, está afastado do plano. E a grande questão é que quando você não conhece o propósito de vida, você não conhece o destino que você precisa chegar. Então o homem se afasta do propósito. Se você olhar, pega aí toda a descendência de Caim, toda a descendência de Caim. Os netos de Caim, Jabal, Jubal, Caim, Lameque, todos eles tinham ofício, mas afastados do propósito. Para você ter uma ideia, um dos netos de Caim tinha gado, mas os gados não serviam para sacrifício, então não tinha oferta. O que adianta ter gado e ela não servir de oferta? Ou seja, a vida já afastou do propósito, Deus não era glorificado mais. Então a vida deles estava sendo dessa forma, a vida era vivida assim. Essa vida cheia de maldade, cheia de distanciamento de Deus. Então qual é a cabeça de Deus aqui? É como se Deus precisasse tirar e arrancar o lado ruim da humanidade. Repara uma coisa, não sei se você vai concordar comigo, mas toda vez que você olha para a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, passeia por ela, é o que me dá a entender. Através da graça, parece que Deus está achando um jeito de tornar o ser humano uma pessoa melhor. Já parou para pensar nisso? É Deus tentando levar o homem para o lado bom, tentando exalar do homem para o lado bom dele. Quando Deus sobe com Moisés se encontra com Deus no Monte Sinai. E Deus estabelece lá em Êxodo 34 as tábuas da lei. Repara, elas são as tábuas que vão reger a moralidade do ser humano. Esse não é Deus, parece que Deus está tentando levar o homem para o lado bom. É Deus falando assim: eu preciso tirar o ruim de vocês. A minha graça precisa condicionar vocês para que vocês exalem o que vocês têm de bom. Porque o pecado condiciona vocês para a queda, mas a minha graça está tentando trazer vocês perto de mim. A cabeça da gente é assim. Para não ficar só no Antigo Testamento, lá em Filipenses 4:8, parece que Paulo, inspirado pela graça, ele diz: quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, bom, honesto, agradável, digno de virtude, amável, isso vocês precisam nutrir a cabeça de vocês. Repara, Deus passeando na terra, passeando na Bíblia, passeando na nossa vida e tentando tornar a gente pessoas melhores. Qual é o propósito de Deus? Destruir a humanidade aqui. É Deus querendo arrancar o lado ruim da gente. Porque a cabeça da gente trava diariamente uma batalha, gente. E quando ela parece que está ocupada por maus pensamentos, isso vai condicionando, levando a gente, a conduzir a gente a cometer péssimas escolhas na vida. E isso vai trazer consequências gravíssimas. Em Deus precisa entrar. Quem era o Jackson se não fosse Jesus? É Jesus o tempo inteiro tentando colocar o Jackson, equilibrar o Jackson, a mente do Jackson, controlar os nervosismos do Jackson. É Deus! É a graça dele se manifestando para melhorar ele e você. Você está entendendo isso aqui? As
rancor, a violência. Deus está tentando tirar da humanidade o lado ruim. E aí qual é a cabeça de Deus? Eu vou destruir tudo. Porque se eu não arrancar a humanidade, o ódio, a maldade da humanidade aqui, a geração futura vai ser pesada por isso. Qual é o pensamento de Deus? Uma geração depende da outra para existir. Não é isso? Amém, gente? Amém. Essa é a cabeça de Deus. E aí então Deus resolve levar Noé a construir a arca. Alguns detalhes específicos que você conhece. Nesse texto aqui, a gente pega de Gênesis 6 até o capítulo 9, especificamente, a palavra arca que só aparece dessa forma 2 vezes na Bíblia. A mesma palavra que é um termo hebraico, terbano, é a mesma palavra que quando Moisés nasce, cria-se uma arca, uma caixa, um caixote, coloca lá. É a mesma palavra utilizada nesse texto aqui. Alguns hebraístas mais antigos e mais fiéis ao texto bíblico colocam essa expressão terbano como, traduzido para o português, ficaria uma espécie de incubadora. Está entendendo isso aqui? Incubadora. Quando a criança nasce, ela está num ambiente externo que ela precisa, coloca no incubador, porque parece muito com o ventre da mãe. Então, ela fica lá sendo guardada, abastecida. Então, essa palavra aqui, arca, ela dá uma ideia de lugar de guardar alguma coisa que tem vida. Não é apenas uma arca, um caixote que flutua, é uma caixa, mas é uma espécie de uma incubadora. É isso. E aí você já sabe um pouco dos tamanhos, 144 metros, 224 metros de largura. Isso está escrito lá em Gênesis 6, versículo 14 ao 22. Deus está estabelecendo alguns princípios, que na cabeça de Deus eu preciso preservar a geração que vai vir. Só que tem algo interessante, e eu quero que você pense no que eu vou falar agora e eu finalizo. É a segunda etapa, essa segunda fase, Deus vai construindo tudo isso, vai projetando tudo isso. Noé passa por algumas comunicações com relação a isso, mas a proposta é o propósito de Deus. Só que tenta desconstruir um pouco do que você ouviu e viu até agora, em filmes, em alguns sermões falando sobre esse texto. A gente lê, a gente vai pregando, parece que é tudo muito metódico, muito sem naturalidade, sem vida. Só que Noé morava ali, tem família, construiu família. Noé tinha toda uma vida. E que por mais que a gente entenda aqui hoje todo o processo, a cabeça de Noé é uma cabeça humana como a nossa. E se tem algo que ele viveu de forma difícil, foi a arca. Porque a arca para ele foi dolorosa. Pensa comigo, depois de destruir a humanidade no chão. A arca foi construída, os animais vão entrar na arca, ele vai entrar com a família, mas pensa agora. A chuva começa a cair, a arca fechada, Noé e sua família, todos os animais estão na arca. Está pensando? O dilúvio começa a acontecer. E o que a gente sempre fala é que Deus destruiu os propósitos. Mas pensa aqui, vidas estavam do lado de fora morrendo. É Noé dentro da arca, escutando um grito de pessoas pedindo socorro para entrar na arca. Pensa em instabilidade emocional que ele passou por dentro. É que a gente vai desumanizando os personagens da Bíblia pela questão teológica e cultural. Espera aí. Qualquer mãe, sã consciência, com um filho, uma criança, Deus não destruiu só pessoas adultas, não. Crianças morreram no dilúvio. Mães grávidas morreram no dilúvio. Pessoas que tinham uma vida diária, rotina, morreram. E Noé está dentro da arca, a família salva, com tudo guardado, e pessoas estão pedindo socorro. Qualquer mãe sem consciência que uma criança bateria na porta e me deixa entrar. Eu preciso entrar. A gente vai morrer. Ajuda, a gente precisa entrar dentro da porta da arca. É o único lugar de salvação, é lógico. Se a única coisa, a única ferramenta, ou a única forma de se salvar é a arca, você acha que as pessoas, quando o dilúvio começou, foram para onde? Para onde elas correram? Lógico que o dilúvio teve tempo. Foi o que os filhos mostram, caiu a chuva, encheu tudo, teve tempo. Mas para onde as pessoas foram?
Pensa que Noé dentro da arca está escutando pessoas. É que a gente fala da arca como se fosse, ela foi traumática. Vou repetir isso aqui, teologicamente a arca foi traumática. Para Noé, quando a gente estava lá dentro, foi traumática. Pensa como qualquer ser humano, Noé, durante os dias, escutando as pessoas pedindo socorro, o trauma psicológico que ele sofreu. Porque de um lado minha família está guardada, está salva. Só que de outro lado tem pessoas que eu conheço que eu preciso deixar morrer. Pessoas que eu não posso fazer nada por elas. Mães que vão fazer de tudo para salvar os seus filhos. Foi tão traumático, eles ficaram 371 dias dentro da arca. Repita comigo, 371 dias. Dentro da arca. Isso é mais de um ano, gente. Vou fazer um paralelo para a gente. A gente passou aí quase 1 ano, 2 anos de pandemia, mais de 1 ano aqui no Deus. Quantas pessoas a gente perdeu? Eu lembro que no início da pandemia, quão traumático foi ficar tão encafiado dentro de casa. A gente aqui tem isso aqui que a gente falava, eu ligava para o pai no Rio de Janeiro, me chamaram de vídeo, conseguia enxergar, falar com ele. E isso dava uma sensação de alívio, de socorro, de presença de pessoas. Mas, psicologicamente, a gente ficou afetado, abalado. A gente se afastou de pessoas que a gente gostava. Eu perdi gente, perdi pessoas que eu me importava. Então, quando a gente olha para a arca aqui, presta atenção nisso aqui, a gente precisa entender que ela foi traumática. É traumático viver trancado mais de 1 ano dentro de um espaço, com todos os problemas. Estava mal, só tinha uma janelinha em cima, não tinha o que se fazer lá. A rotina de Noé foi sendo condicionada pelo espaço, foi traumática. A cabeça dele foi traumatizada na arca. A cabeça dele foi sendo condicionada aos traumas. Foi difícil, gente, não foi fácil não. E vê se isso não tem um paralelo muito interessante para você que está aqui essa noite. Tem coisas na vida que são traumas tão intensos, de pressões tão intensas na cabeça da gente, que isso vai condicionando a nossa vida. Tem gente que está aqui essa noite que foi marcado de uma forma tão intensa pelo trauma da pandemia que até hoje não se recuperou. Tem gente que está aqui hoje, ri, sorri, coloca uma boa roupa, vem para o culto, mas a cabeça é uma cabeça traumática. Sabe aquelas vozes de socorro que Noé ouvia? Você não ouve voz de socorro, mas a tua cabeça pensa as lembranças. E a tua cabeça fica martelada, dizendo: eu nunca mais serei a mesma pessoa por isso. Olhar para a arca aqui é olhar para esse processo. Parece que é um processo traumático, difícil, complicado, e vai colocando a gente de um lado bem sombrio. Mas se a arca é traumática de um lado, ela tem um lado bom e positivo, que só eu fosse Deus, porque Noé teve que se adaptar às condições. E aí você vai dar uma glória a Jesus por isso, porque ela foi traumática, pesada, difícil, mas nada que o tempo não organiza a vida e coloca ela no devido lugar. Hoje uma palavra utilizada aí pelos coaches da vida sobre resiliência. Eu aprendi isso quando eu fiz curso técnico em mecânica. A capacidade do material se deformar e voltar ao ponto original sem deformação. Você olhou para o homem lá, depois da queda, o diabo falou assim: vou destruir ele. Aí o homem voltou a trabalhar, e através da graça, o homem foi resiliente. Vou dizer isso aqui para você: por mais traumático que era a vida, Deus só deu essa capacidade para a gente. A capacidade da gente sofrer danos, mas de uma cheia. A capacidade da cabeça da gente sofrer danos, e ao mesmo tempo a gente vai se adaptando aos danos e vai se recompondo, se levantando, vivendo a vida, entendendo que Deus é bom. Você entendeu isso aqui? Nem você sabe de onde tirou força para estar vivendo. Nem você sabe como você conseguiu chegar aqui. Vou te dizer, a graça de Deus manifestada na tua cabeça sem que você percebesse. Ai, Thomas! Foi Deus levantando você nas crises da vida e te colocando para sobreviver. É difícil, é complicado, a arca foi traumática.
pesada, difícil, mas João lá dentro, passando. Pensa no medo das estruturas, e a gente finaliza aqui, que não é enfrentando a arca. Mas eu disse para você que qual é a cabeça de Deus, precisa preservar. A palavra arca aqui no hebraico mais antigo significa incumbadora. Vê se não parece que Deus destrói a geração, coloca uma geração na arca. Não parece uma gestação? Não parece? Não, gente, não parece uma gestação, parece que Deus está gerando. Deus está guardando alguém para gerar. Pensa quando a arca abre depois de mais um ano. Para a gente fechar aqui. A arca abre. Muita gente fala que Noé saiu correndo e que nada. Pensa o medo que Noé estava de sair da arca, pastor. Eu acredito que Noé saiu da arca assim, ó. Será? Ah, mas ele mandou a bomba não voltou. Peraí, gente. Um ano trancado ali dentro, ele se acostumou com aquele ambiente. Não foi difícil quando a pandemia acabou, a gente ir na rua, não foi difícil, foi complicado. A gente andando de máscara até hoje, porque sente os danos e as dores, as marcas da vida. E aí uma coisa muito interessante, é por isso que o capítulo 9 se manifesta, porque Noé tinha preocupação. Pensa comigo, eu sei da teologia, eu estou sempre com o Jacques aqui. Pensa, uma nuvem gerando no céu pós-dilúvio. Pensa, como é que era traumático olhar para uma nuvem, meu Deus, se chover agora, Deus arranca tudo, destrói tudo. A arca foi traumática porque gerou uma geração pós-traumatizada, muito parecida com o que a gente vive hoje. E aí a gente finaliza aqui para falar de recomeço. Só que Deus é incrível. E quando Deus olhou para a cabeça de Noé e viu que Noé era pós-traumático, pós-dilúvio, Deus se manifesta no capítulo 9 e fala assim: calma aí, calma. Olha para a terra, para o céu e para a terra. Quando começar a chover a partir de agora, eu faço um pacto dos céus para a terra com você. O que, Deus? Pode olhar. E quando o arco se manifestar, significa que eu não destruo mais a terra com água. A teologia é uma forma linear de Deus criar uma aliança. Para a graça e para a vida profética, é a forma que Deus estava curando a cabeça dele. Vou repetir isso aqui profeticamente. Era Deus curando a cabeça dele. Vai, Deus. Vai, Deus. Era Deus curando a cabeça dele. Vou curar a tua cabeça. Vou curar a tua cabeça. Vai, Jeová, cheia. Tem gente que está aqui essa noite, vivendo a vida, a cabeça traumatizada. Deus vai curar a tua cabeça. Você não está no divã, você não está no centro terapêutico, você está na casa de Deus. Aqui não tem psicanalista, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo. É Deus que marca essa noite. Deus vai entrar nos traumas da tua cabeça e vai curar a tua cabeça hoje. Só você e Deus sabe das crises existenciais que você tem enfrentado, mas Deus chegou aqui essa noite para curar a tua cabeça. E Ele faz um pacto contigo hoje. Você pode glorificar a Jesus por isso. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Fique de pé comigo, Senhor Jesus. Aleluia. Tem cura de Deus na tua cabeça hoje. No Rio de Janeiro tinha uma jovem. E essa jovem era uma jovem desde cristã, nascida na igreja. E na adolescência, na juventude, tinha um projeto de vida, ela estava noiva de um rapaz, crente. Só que ela resolveu conhecer um rapaz que era das Forças Armadas. A mãe não fazia isso, mas ela era da igreja, não tinha os princípios. Ela foi com o rapaz, casou com o rapaz. O rapaz traiu ela. E a vida dessa menina foi declinando. Só que ela não
dela começou a declinar mais, entrou nas drogas, perto do bairro onde eu moro. E aí o diabo começou a entrar na cabeça dela e condicionou ela por baixo do meretriz. Ela começou a se prostituir. E a família, uma família de peso lá na região, ficou muito triste. Os pais se bateram na igreja, eles tiveram esse embate, porque eles não sabem como é que é. A menina estava destruída. E um dia específico, e ela contou isso. Ela entrou em casa muito isolada, traumática. Porque o peso foi traumático dos dois lados. A decisão errada, precipitada, que estava destruindo a vida dela, e as consequências. E ela conta, ela entrou dentro de casa, o diabo falou na cabeça dela: se mata. Teus pais que são crentes não confiam, não acreditam mais na sua reputação. Seus amigos, seu marido de trem, ninguém mais tem credibilidade em você. Ela disse que pegou a faca, ajoelhou, na hora que ela ia cortar os pulsos, ela disse: o diabo falou de novo, se mata, acaba com a tua vida. E quando ela ia cortar os pulsos, ela disse isso. Ela falou que ardeu no coração dela e ela escutou uma voz. Olha a palavra que ela usou. Ela escutou uma voz que vinha de dentro do coração dela para fora da cabeça dela. Não se mata. Eu te amo. Não se mata. Sabe o que é mais engraçado disso aí? É o mais interessante? É que Deus não precisou usar ninguém. Nenhum profeta entrou na casa dela. Não foi o irmão que revela. Não precisou um pastor, com muito respeito, entrar na casa dela, um líder, com alguém que canta. Ninguém. Ela, o diabo, e aí Deus resolveu entrar na casa dela. A graça de Deus entrou na casa dela e disse: não se mata, eu te amo. Ela larga a faca, levanta, chorando, sai pela porta, aparece numa das igrejas que filiada nossa. E hoje ela é conhecida na região, ministrando bem no nome de Jesus. A graça reconciliadora de recomeço entrou pelas portas da casa dela. Então, destruiu a vida dela. Com muito respeito, você pode ser pastor, presbítero, sei lá. Você está traumatizado. Deus está curando a tua cabeça. O casamento está traumático. A vida está traumática. Quem sabe as perdas, as dores de perder alguém traumatizou a tua cabeça e hoje você oscila na psicologia. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Parece clichê falar dessas coisas, mas não. A graça de Deus está manifestada aqui. Deus está curando a tua cabeça. Tem gente que está aqui essa noite que não consegue dobrar o joelho para orar, não é porque está em pecado, não. É porque não tem força, desacredita na graça que pode reconciliar o coração dela em Deus. Deus está curando a tua cabeça hoje. Ai de alma cheia! A graça de Deus está curando a tua cabeça. Se você quiser sentir no coração que você precisa receber essa cura para a tua cabeça, você sabe o seu lugar e vem aqui na frente enquanto ele canta. Enquanto ele estiver cantando, Deus vai